eu vou tratar um pouco da situação das ações judiciais movidas em favor de servidores públicos no cenário atual do Poder Judiciário. Então, a minha ideia é pegar um conjunto de ações que, em geral, beneficiam servidores federais dos diversos órgãos e entidades e dar um panorama do atual cenário no Poder Judiciário. Obviamente que o cenário, como todos sabem, é um cenário muito ruim, né? Há 16 anos eu trabalho com o direito dos servidores públicos e nunca vi um judiciário tão contrário, tão negativo para as demandas dos servidores. São tantos ataques e surpresas que a gente vem presenciando no dia a dia que eu me peguei pensando como eu ia fazer isso, falar sobre isso em apenas 20 minutos. Eu fui atrás desse gráfico, que na verdade eu poderia começar e terminar com ele, porque na minha opinião ele diz tudo sobre como é que está a vida do servidor público quando ele demanda no Poder Judiciário. Nós temos um gráfico aí que eu costumo brincar e solicitar que as pessoas encontrem onde estão os 25 bilhões de erros desse gráfico. A Justiça Federal se autodenomina a Receita Federal agora. Ao invés dela, os juízes não se incomodam. O que é assustador desse gráfico é que os juízes federais não se incomodam de expor que, na verdade, o objetivo da Justiça Federal é arrecadar e não julgar. Com isso, fica bem evidente a dificuldade que nós enfrentamos de ganhar alguma coisa hoje em dia em favor dos servidores no Poder Judiciário. Obviamente que trata-se de uma informação absolutamente falsa, né? Essa arrecadação aí não é do Judiciário. E, obviamente, que quando eles também colocam os gastos, eles não inserem aí os gastos quando o poder público, por exemplo, é vencido, né? Então, é um gráfico extremamente problemático, mas ele diz muito. E algumas pessoas podem dizer, mas é só um gráfico da AJUF, é uma entidade representativa. Mas aí eu trago para vocês a informação de que os últimos 5 presidentes do Supremo Tribunal Federal usaram esse tipo de argumento para defender a importância do Poder Judiciário. Então, desde que eu estou no escritório, eu vejo todos os presidentes do Supremo Tribunal Federal tratando o Poder Judiciário como órgão de arrecadação, para justificar pedidos de aumentos, para justificar auxílios moradias e outras tantas demandas ou considerações. Então, o que a gente tem aí hoje em dia no Poder Judiciário é que a lógica econômica prevalece absolutamente sobre a lógica do direito. São inúmeros entraves que se colocam agora para as ações coletivas, principalmente, e eu vou tentar trazer algumas reflexões e nada otimistas, né, nesse cenário de crise, mas é importante que se saiba que realmente o direito hoje em dia é o que menos importa no Poder Judiciário. Boa parte das demandas, mesmo aquelas cuja jurisprudência era muito favorável, vem encontrando agora algumas viradas. Normalmente, utiliza-se como fundamento o princípio da supremacia do interesse público. É um princípio com diversos problemas, inclusive é objeto da minha dissertação de mestrado, que é um princípio que vale tudo. Eu chamo ele de princípio supertrunfo, porque ele ganha de qualquer coisa. O direito do servidor ele não vale nada quando eu digo que a proteção ao erário está baseada no princípio da supremacia do interesse público. Direitos fundamentais não valem nada quando eu digo que o importante é o princípio da supremacia do interesse público. E vá lá alguém me dizer o que é o princípio da supremacia do interesse público, ou o que é o interesse público. Eu não consigo encontrar outra leitura que não seja que o interesse público é a realização da Constituição da República. E, obviamente, que direitos individuais fazem parte também da realização do interesse público. E quanto mais o Brasil se apegar
a princípios como esse, ele vai dar mais ensejo a pretensões autoritárias, pretensões de desrespeitos a direitos, e nossa democracia vai ficar mais fraca. E um judiciário que não se preocupa em proteger direitos é um judiciário que não se preocupa com a democracia. Os servidores públicos vêm sofrendo ataques por todos os lados, legislativo, executivo, judiciário, e isso é um sinal claro de que a nossa democracia está também sob ataque. Vou trazer até para não tentar ficar no... Tentar não, né? Minha obrigação é ficar dentro do meu tempo. Quais são alguns obstáculos recentes que nós temos para as ações coletivas de associações e sindicatos, e depois tentar demonstrar como é que alguns dessas viradas jurisprudenciais elas vieram de forma tão surpreendente que é difícil até de explicar juridicamente o que ocorreu. Primeiramente, nós temos o próprio novo Código de Processo Civil, que veio e trouxe muitas dificuldades para as ações coletivas, principalmente porque o código feito sob medida para a OAB veio tornar mais caro o acesso à justiça. Muito se pensou nos advogados e pouco se pensou no jurisdicionado. Então, é um código que deixou extremamente perigoso demandar, porque ele igualou os honorários, a condenação sucumbencial, a questão dos honorários advocatícios, ele igualou a hipótese de quem litiga sem razão para aquele que é vencido por ter violado um direito. Então, numa ação coletiva, vocês conseguem imaginar o perigo que é perder uma ação coletiva. Porque são exigências de multiplicar o valor da causa, de multiplicar pela quantidade de beneficiários, e em caso de condenação sucumbencial, quando você perde, os sindicatos e as associações simplesmente vão falir. Não tem como arcar com esses custos. É inviável para qualquer entidade. Então, nós do Escritório Torreão Braz Advogados, que somos advogados da FONACAT, de diversas entidades que integram, nós temos que fazer um exercício diário de dimensionamento de riscos e de escolha, realmente, de quais demandas que nós vamos... em que vamos lançar a sorte no judiciário, porque a jurisprudência muda depois de 10 anos, você perde, é condenado em honorários advocatícios, e nós temos que falar para os nossos clientes que agora eles têm uma dívida milionária para pagar. Então, o cenário é um código que dificultou muito o acesso à justiça, principalmente quando a gente pensa em ações coletivas. Outro ponto e aí começa o festival de atrocidades do Supremo Tribunal Federal. Cito como exemplo os 2 recursos extraordinários, bem famosos para quem milita na área, que são o 573232 e o 612043, que limitaram muito as possibilidades de alcance das ações coletivas, principalmente aquelas que não são movidas por sindicatos. Aqui eu falo principalmente para as associações, em que, contrariando uma jurisprudência de mais de uma década do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu limitar o alcance das ações coletivas, de sorte que apenas aqueles filiados que tinham essa condição na época da ajuizamento da ação e estavam listados serão beneficiados pelas ações coletivas. Isso traz inúmeros problemas, principalmente para aquelas ações mais antigas. A gente tem, hoje em dia, as ações que estão sendo julgadas são as ações da década de 90. Obviamente que para as entidades maiores, a questão de base de dados, cadastro dos servidores, era uma coisa muito mais problemática do que o é hoje em dia. E
E diversos servidores estão sendo prejudicados e ficando de fora dessas ações, não obstante a jurisprudência do STJ, desde a década de 90, ser absolutamente favorável à ampliação do alcance, justamente para se evitar aquilo que o judiciário mais reclama, que é o excesso de ações e a repetição de ações com o mesmo objeto. Então, apesar dessa, digamos assim, dessa enorme reclamação do Poder Judiciário, eles não reclamam, não colaboram, digamos assim. E o alcance das ações coletivas sofreu uma limitação muito grave com esses dois recursos. Foram recursos julgados, foi muito debatido questões de ações coletivas que envolviam bancos, então os senhores conseguem imaginar o tamanho do lobby que envolveu esse julgamento, mas eu não sei até que ponto o Supremo estava ciente, mas ele praticamente excluiu milhares e milhares de servidores de milhares e milhares de ações coletivas. E além desses dificultadores em termos processuais das ações coletivas, eu trago aqui 3 casos emblemáticos de como o cenário de crise faz que agora a gente não tenha 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos agora 11 ministros da Fazenda, porque só se fala em proteção ao erário, repercussão econômica das demandas. De direito ninguém precisa falar. Então agora nós temos 11 ministros da Fazenda. E esses 11 ministros da Fazenda, como não poderia deixar de ser, estão invertendo todas as jurisprudências favoráveis aos servidores. Cito aqui 3 casos paradigmáticos. Questão do reajuste de 13,23%. Um reajuste que o STJ já tinha concedido, já estava com jurisprudência pacificada. Os tribunais regionais federais já estavam alinhados de que o reajuste era devido. E o Supremo Tribunal Federal alega hoje em dia violação à súmula vinculante 37 para reverter esses julgamentos, muitas vezes por meio de reclamações como substitutivos de recurso, uma mistura processual que não faz nenhum sentido, mas qualquer petição que a Advocacia da União lança a mão lá no Supremo, eles dão um jeito de decidir favoravelmente. Recentemente eu tive um caso que nós tínhamos um julgamento favorável no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedendo o reajuste. A União atravessou uma reclamação para o Supremo. A reclamação foi processada, julgada, transitou em julgado, arquivou e eu não fiquei sabendo, não fui citado. E o acórdão que nos era favorável foi cassado. É assim que está funcionando hoje em dia. E é fácil até de demonstrar para quem atua na área que essas reclamações não fazem nenhum sentido. A súmula vinculante que o Supremo Tribunal Federal invoca para derrubar o reajuste de 13,23, ela não serve para isso. É uma súmula destinada a proibir vinculação de salários de servidores, como servidores que fazem atividades diferentes. Não é uma súmula que tem a ver com revisão geral anual, que é o fundamento jurídico do reajuste de 13,23%. E o mais grave, o reajuste de 13,23%, ele tem o mesmo fundamento jurídico daquela famosa ação de 28%, que foi o Supremo que deu. Então o Supremo consegue a proeza de construir uma jurisprudência em cima de 28,86%, que é em cima da necessidade de que a revisão geral anual seja concedida com os mesmos índices para todos os servidores públicos. Na época era questão de militares, mas a lógica da ação é a mesma. E ele consegue, ao mesmo tempo que ele tem essa jurisprudência sumulada, ele alega que uma ação com o mesmo fundamento ofende uma outra súmula do Supremo. É difícil de acreditar no que está acontecendo. Outro caso que é interessante chamar a atenção é aquela questão dos quintos até 2001. Judiciário e Legislativo deram para os respectivos servidores. Obviamente que tem que valer para os servidores do Poder Executivo. Aí os tribunais começam a dar para os servidores do Poder Executivo. E aí o Supremo volta atrás.
Aí o Supremo decide que os servidores públicos não fazem jus à incorporação dos quintos até 2001. E o faz de uma forma para também quem milita na área também é de arrepiar os cabelos. Julga um recurso extraordinário e suscita que a incorporação de quintos viola o princípio da legalidade. Só que para quem conhece o sistema processual sabe que o Supremo não julga matéria infraconstitucional. Então o princípio da legalidade não importa nada para o Supremo. Que isso significa que a violação é a legislação infraconstitucional. Se a legislação infraconstitucional que está sendo violada, quem tem que decidir isso é o Superior Tribunal de Justiça. E aí o Supremo, pelo ministro Gilmar Mendes, inverte essa lógica, admite um recurso extraordinário, porque ele não tinha como resolver a questão de outro jeito, de um jeito processualmente adequado, inverte a lógica processual, julga um recurso extraordinário e, o que é mais grave, decide em embargo de declaração que não importa se os processos já transitaram em julgado, se os processos estão em fase de execução, decide que, em embargo de declaração, que ninguém mais pode receber a incorporação de quintos até 2001, salvo quem já recebeu. Quem já recebeu, em geral, os servidores do Poder Judiciário que o receberam, inclusive administrativamente. Então realmente fica um cenário que nós estávamos até conversando antes de eu começar a minha exposição, de que dá uma sensação de impotência tremenda, porque as ações coletivas tramitam durante muitos anos, demoram anos para transitar em julgado, e de repente muda-se a jurisprudência, e aí você tem que tentar explicar para os seus clientes, para os servidores públicos federais principalmente, que aquilo que estava absolutamente pacificado, de repente, foi modificado por 11 ministros da Fazenda. E aí a situação que, na minha opinião, é a mais grave, porque ela está em vias de acontecer, que é a questão da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública pela TR. Todos sabem, ou quase todos sabem, que a TR não corrige nada, né? É um índice insignificante e que não se presta a fazer a atualização monetária de débitos nenhum. E, obviamente, que não é o índice que o poder público utiliza quando ele é credor, né? Então, 2 pesos e 2 medidas, vieram aquelas normas de 2009, em que o poder público reclamava a atualização dos seus débitos pela TR. Em 2015, o Supremo julgou aquelas ADIs dos precatórios e declarou na oportunidade, como era de se esperar, que a TR era inconstitucional para fins de correção monetária. Apesar de o entendimento ser em ADI, ser vinculante e ser bem pacífico no judiciário, demoramos ainda mais 3 anos para que a legislação infraconstitucional fosse também, com o mesmo conteúdo, fosse também declarada inconstitucional. Aí, finalmente, no recurso extraordinário, deixa eu só pegar o número aqui, 870.947, finalmente chegamos à conclusão. Bom, acabou a situação. Foi julgado, foi declarada a inconstitucionalidade da TR, então esperávamos que a situação estivesse concluída. Vieram vários embargos de declaração por parte da União, todo um lobby em cima dos ministros, até que, recentemente, o ministro Fux suspende os efeitos do acórdão e suscita que, nos embargos de declaração, haverá modulação de efeitos daquela decisão. Ocorre que modulação de efeitos, senhores, é quando há inversão de jurisprudência. Se você tem uma jurisprudência, se você tem julgamentos do Supremo de mais de 20 anos que suscitam, que declaram a inconstitucionalidade da TR,
julgamentos esparsos, você não precisa modular efeito de nada. Não tem que proteger a segurança jurídica aqui, porque a segurança jurídica já estava protegida por uma jurisprudência pacificada. Mas suscita o ministro Fux que poderá haver modulação de efeitos e, portanto, suspende a tramitação dos processos com a mesma matéria. E aí, na semana passada, o processo finalmente foi a julgamento. Então, o ministro Fux muda o entendimento dele, desconsidera que o próprio STJ já havia se alinhado ao posicionamento anterior do Supremo Tribunal Federal e havia decidido que não deveria ser feita nenhuma modulação de efeitos, e apresenta um voto no sentido de que a modulação de efeito, o entendimento do Supremo, que já é muito antigo, só deveria valer a partir de 2015, olhando totalmente, inclusive com argumentos contábeis lá do impacto financeiro. E aí, para surpresa de todos, o ministro Alexandre de Moraes pede vista, e o ministro Gilmar Mendes diz que talvez a modulação de efeitos nem será necessária, porque aparentemente haverá mudança de posicionamento do ministro Celso de Mello e, portanto, a TR será declarada constitucional. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu, pessoalmente, nós lá do escritório estamos bastante pessimistas. Imaginamos que, por incrível que pareça, os débitos da Fazenda Pública, a partir, provavelmente, do ano que vem, poderão realmente não ser corrigidos. Ou seja, a Fazenda Pública vai parar de pagar as suas dívidas. Porque vai valer a pena atrasar, obviamente que não haverá nenhum tipo de investimento na Justiça Federal, porque vai ser um enorme prêmio para lesão a direito, para você não cumprir a legislação, você desrespeitar direito, porque você não vai pagar a dívida depois. Você paga com 20 anos de atraso, a melhor coisa que tem é ofender direito desse jeito, né? Não há sistema jurídico que seja respeitado quando você tem um prêmio para ofender direitos. Essa é a situação atual do nosso Poder Judiciário diante das ações dos servidores públicos. O cenário, infelizmente, não é o que eu gostaria realmente de trazer para os senhores. O cenário, infelizmente, é muito problemático. São inúmeros e inúmeros problemas novos e todos claramente advindos desse cenário de crise. Como eu disse, o sistema do direito, nesse momento, é o que menos importa. O sistema da economia já invadiu completamente o nosso Poder Judiciário e aguardemos aí as cenas do próximo capítulo, mas, infelizmente, não me parece que serão cenas muito, digamos, não vou nem dizer agradáveis, mas que serão cenas muito jurídicas. Então é isso, eu fico, junto com o meu colega doutor Leandro, à disposição para o debate. Tentei me ater ao tempo e muito obrigado. Boa tarde.